Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Palavra de Deus, Palavra de Deus. Sem antes deixar de lembrar este amor maravilhoso de Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza, ele demonstrou esse amor lá na cruz do Calvário, provou esse amor, quando seu Filho morreu por nossos pecados. Sim, esta é a prova do amor de Deus por nós, a cruz do Calvário. Quando você tiver dúvida, quando você estiver passando por problemas, por dificuldades e tentar duvidar do amor de Deus, olhe para a cruz. Lá está a prova do amor de Deus por nós. Jesus foi sepultado, mas venceu a morte, ressuscitou. Que vitória maravilhosa por mim e por você. E antes de voltar aos céus, Jesus deu essa ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, a boa notícia a toda criatura. Os apóstolos todos já morreram, agora essa ordem ficou para mim e para você, anunciar essa boa notícia a toda criatura. Até que ele volte, porque os anjos apareceram e lembraram aos discípulos as palavras de Jesus. E disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ah, como duvidar de que está bem próximo o cumprimento dessa promessa. Jesus está voltando. Ele mesmo disse: eis que venho sem demora. Jesus está voltando. 60 anos depois, na ilha de Patmos, João estava preso porque testemunhava de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele e deu revelações para eles, mas uma das coisas mais maravilhosas foi o que João, quando olhou e viu não somente uma porta aberta no céu, como também quem falava comigo dizendo: que maravilha! Sobe para aqui, João. Em breve nós ouviremos também essas palavras: sobe para aqui. O arrebatamento, nós também ouviremos esta palavra: sobe para aqui. Estamos começando a estudar para saber o que João viu depois que subiu. Mas subir para onde? Estamos nessa bola chamada planeta Terra. Se eu estiver no Polo Norte, subir é assim? Mas se eu estiver no Polo Sul, eu vou descer. O que é subir? Tá? Como é isso, subir? E sobe para aqui. Não é assim? Imagine você escutando Jesus, ele dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que um dia nós ouviríamos esse convite maravilhoso: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Imagina você ouvindo ali, você como eu perguntaria: onde fica esse reino? Onde fica? Não é assim? Você nunca teve essa curiosidade, não, de perguntar onde é o céu? Onde é o céu? Paulo diz que ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Então, Paulo sabia onde era o céu, onde era o paraíso. O que significa ser levado ao terceiro céu? Será que o primeiro céu é onde os pássaros e aviões voam? Será que o segundo céu é onde estão as estrelas? Será que o terceiro céu é onde está o paraíso? Muito provável. Paulo diz que foi levado ao terceiro céu, não ao céu onde os passarinhos voam, não onde estão as estrelas, mas onde está o céu. Onde é o céu? Então, hora da revisão. Nos estudos anteriores, nós mostramos que antes de criar os céus e a terra, Deus criou a eternidade. Deus não precisa de céu nem de terra, mas ele quis criar um reino e criou a eternidade.
Está escrito lá no livro de Isaías, que ele é o Pai da eternidade. A eternidade não existia e Deus então criou a eternidade. O que será a eternidade? É difícil a gente compreender a eternidade. Então, para nos ajudar, imagine que a eternidade seja como uma bola, uma grande bola, imensa bola, que não tem princípio nem fim. A bola, você não sabe onde ela começa, onde acaba. Então, é nessa bola onde estão os tempos eternos que Paulo falou e tudo que foi criado por Deus. Deus colocou dentro da eternidade toda a sua obra que é temporal, para que todos pudessem escolher onde gostariam de viver, sabe? Com Deus ou separados de Deus. Então, ao criar a eternidade, surgiram duas regiões. Uma temporal, dentro da eternidade, sujeita ao tempo, e outra atemporal, onde não existe tempo. É o céu, onde Deus habita. Não existe tempo onde Deus está. Deus é atemporal. Então vamos voltar para o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Escritura diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O que aconteceu? Se Deus criou tudo perfeito, os céus e a terra, por que agora ela estava sem forma e vazia? E havia trevas. Por quê? Porque Isaías diz que assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então, assim diz o Senhor, que criou e formou a terra, e que não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Então, se havia caos na terra, alguma coisa aconteceu. Ele criou a terra para ser habitada, e alguma coisa aconteceu que a terra ficou um caos. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, é muito importante que você saiba que quando Deus criou os céus e a terra, essa é a primeira terra, perfeita, sem defeito. E ele criou a primeira terra para ser habitada. E havia inumeráveis habitantes nessa terra. Anjos, arcanjos, serafins, querubins e sabe-se lá quantas criaturas habitavam essa primeira terra perfeita. E nós sabemos que entre os querubins havia um querubim ungido que de repente quis ser semelhante a Deus. Subirei, disse ele, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas isso é impossível, porque se ele está dentro da eternidade, existe uma impossibilidade de sair daqui, de um lugar temporal, para o atemporal. Então, aconteceu a queda. Não é assim? Dentro da eternidade, aconteceu a queda do querubim e seus anjos. E aquilo que era perfeito, com a queda, parece que 1/3 dos anjos seguiram o querubim e foram lançados sobre a terra. Então parece que com essa queda do querubim e seus anjos, conforme disse Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora nós podemos começar a compreender a queda. E compreender o que o apóstolo Paulo também disse. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora com a queda, essas duas regiões ficaram bem definidas. A eternidade com a queda virou o império das trevas. Então dentro da eternidade, onde está a terra, onde estão todos que se rebelaram contra Deus, chamamos de império das trevas, que é temporal. E fora da eternidade é o reino do Filho do seu amor, que é atemporal. Não existe tempo no reino do Filho do seu amor. Então, no estudo passado, nós fizemos essa pergunta: por que a escuridão do universo? Essa matéria escura
que os cientistas não sabem explicar o que é. Por que tudo ficou escuro, negro, preto? Por quê? Olha, isso é um mistério maravilhoso que parece que a Escritura nos revela. Essa escuridão do universo é o luto celestial. Muitos não entendem que quando o querubim caiu com seus anjos, não houve alegria no céu. Não houve festa no céu. Houve tristeza. Toda essa escuridão, conforme está escrito, você vai ver daqui a pouco, é o luto celestial. Deus não tem prazer, como diz o profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus. Num dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto. Quando o querubim caiu e todo esse grandioso universo ficou escuro, sem estrelas, sem sol, sem lua, o Senhor diz, fiz eu que houvesse luto. Leia lá no livro de Ezequiel, o Senhor está falando o luto, a tristeza com a queda do querubim que ele amava, dos anjos que ele amava. É muito importante que você entenda isso. Um dia uma pessoa me perguntou, Deus ama Satanás? Com certeza, Deus é amor. O problema não é com Deus, o problema é com Satanás, o querubim, que não ama Deus. Deus ama o ímpio, sabe? O ímpio que não ama a Deus. Olha que coisa maravilhosa, Ezequiel diz também. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Então você acha que Deus teve prazer na queda do querubim e dos seus anjos? De maneira nenhuma. Por isso ele diz que houve luto, porque ele não tem prazer na morte do perverso. Deus quer que o perverso se arrependa, se converta e viva. Então, meu irmão, minha irmã, sempre lembre, Deus ama porque Deus é amor. Houve tristeza no céu, por isso essa escuridão do universo. Então, a primeira terra foi destruída e ficou prisioneira no império das trevas. Então, a primeira terra era perfeita. A segunda terra, o caos, destruída, é isso que você está vendo aí. Isto é uma foto da Agência Espacial Americana, NASA, que tirou os oceanos da Terra, para que você veja como a Terra sem as águas é feia, não tem vida, é um caos. É assim que a nossa Terra sem água. A segunda Terra, porque a primeira era perfeita. Então, voltando ao livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, aconteceu a queda do querubim e seus anjos, houve luto, e está escrito, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ah, Deus não deixou que ficasse assim. Ele, então, começa a trabalhar pelo seu Espírito e vai surgir a terceira terra. Primeira terra perfeita, veio a queda, a terra ficou um caos, mas agora o Espírito de Deus pairava sobre as águas para fazer dessa terra que era um caos, essa coisa linda que nós conhecemos hoje. Então, no próximo estudo, nós vamos ver o surgimento da terceira terra, onde Deus colocaria Adão no jardim do Éden, à sua imagem e semelhança. Então, olha, até o próximo estudo, onde vamos ver o Espírito de Deus fazendo surgir a terceira terra. Então, um abraço para você, um beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.